Vamos lá, meus queridos. Professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, professor Maia para vocês, dando continuidade à nossa aula de proteção e defesa do consumidor. Agora com o tema garantia legal e garantia contratual. Na aula anterior, nós tratamos dos prazos de garantia que o próprio Código de Defesa do Consumidor confere a todos os consumidores, indistintamente. E agora, nesse início de aula, eu pretendo transmitir a vocês a ideia legislativa de onde se encontram esses dispositivos legais mencionados na aula anterior. Em outras palavras, professor, o senhor falou que um vício durável deve ser reparado em 90 dias se o produto for... Aliás, o vício que atinge um produto durável deve ser reparado ou reclamado no prazo de 90 dias. E o não durável, 30 dias. Onde é que está isso, professor? Abra o seu código aí lá no artigo 26. Abra o teu Código de Defesa do Consumidor no artigo 26. Para você que está sem código e está aí nos ouvindo no seu celular, no seu tablet, enquanto se desloca para o trabalho ou para casa, apenas escute. Preste atenção, porque eu mesmo farei a leitura do dispositivo legal para vocês, para que vocês não se sintam aí desmuniciados de informação e, mais do que isso, não consigam completar o estudo de maneira ampla. O artigo 26, que é o que trata desse tema, do Código de Defesa do Consumidor, diz assim, ó, o direito de reclamar pelos vícios aparentes, aqueles visíveis, ou de fácil constatação, aqueles que você consegue visualizar de maneira imediata, caduca em... Na próxima aula nós vamos falar o que significa caduca. Caduca em, inciso 1º, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produto não durável. Olha lá, não durável, 30 dias. Por quê? Consumiu, acabou. 90 dias, inciso 2º, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produto durável. O que é um produto durável? Aquele que você usa, reutiliza, usa de novo, usa novamente, outra vez e assim por diante. Esse fone de ouvido por meio do qual você está ouvindo a gente, esse é um produto durável. Ele, sem dúvida nenhuma, é um produto que vai permitir a reutilização por inúmeras vezes. Se ele parar de funcionar agora, nesse exato momento, parou de funcionar, isso é um vício ou um defeito? É um vício, porque ele não explodiu e não danificou o tímpano. Mas ele é um vício que gerou a sua má funcionalidade e, portanto, uma lesão a você, consumidor, uma lesão de ordem financeira nesse caso. O que você pode fazer? Reclamar. Quanto tempo você tem para reclamar? Você vai ter que analisar se o produto é durável ou não durável. No caso, durável. Você tem 30 ou 90 dias? 90 dias. A contar de quando? Se esse produto apresentar um vício aparente ou de fácil constatação, 90 dias da entrega. Se o problema for um problema oculto que apareceu agora, o prazo começou a constar do dia que você constatou. Professor, mas onde é que começa? Onde é que consta isso daí? De onde vêm essas conclusões a que o senhor chegou? Tá assim, ó. O prazo... Olha só que interessante o que diz o parágrafo 1º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do serviço, do produto ou do término da execução dos serviços. Em contrapartida, se tratar de um vício oculto, aquele que você só percebe lá na frente, de uma maneira, vamos dizer assim, diferenciada, ele não é aparente. Ele não é facilmente constatável, mas ele está ali. E uma hora ele vai aparecer. Quando ele aparecer, o prazo começa a fluir. Então, quem diz isso para nós é o parágrafo 3º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Anota aí. Parágrafo 3º do artigo 26 do CDC. Que diz, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o vício. Por isso que eu pedi para que você, lá naquela tabelinha que nós fizemos na aula passada, colocasse a informação constatação. Do dia em que você tomou conhecimento, o prazo começou a fluir. Não é da data da entrega. Isso é questão reincidente em concurso, hein? Inclusive no próprio exame de ordem. Tomem cuidado para não vacilar, não tropeçar nessa questão que é aparentemente simples, mas que tem algumas nuances aí de dificuldade, tem alguns probleminhas de ordem interpretativa que podem fazer com que vocês caiam em maus lençóis. Então vamos lá. Durável, 90 dias, se é aparente ou fácil constatação, entrega. Quem diz isso para nós é o parágrafo 1º do artigo 26, data da entrega. Se em contrapartida, durável,
e o vício for oculto, o prazo não se inicia da entrega e sim da constatação do problema. E a mesma coisa vale para o não durável, mudando apenas o prazo de 90 para 30 dias. Fechou? Beleza. Professor Maio, o que é uma garantia contratual? Falamos até então da garantia legal, que é aquela que o próprio CDC confere a todo e qualquer consumidor. Eu aqui abro parênteses rapidamente, apenas para tratar de um tema que é polêmico na doutrina. Muitos autores entendem que estes prazos, a que fiz alusão agora, são prazos de garantia. Outros entendem que eles não têm ligação com garantia e que eles estão ligados exclusivamente a um prazo que ao consumidor é conferido para reclamar o reparo do vício. A maioria da doutrina, porém, entende que esse é um prazo de garantia e, portanto, é assim que você vai se posicionar no Código de Defesa do Consumidor e, aliás, na própria OAB. Então, se cair isso na prova da ordem, esses prazos de 90 e 30 dias são prazos de garantia legal, ou seja, que a própria lei estabelece em favor de qualquer consumidor. Quer você lembrar disso? Ó? Basta você pensar assim, ó, quando você compra um carro seminovo, um carro usado, numa agência ou numa concessionária qualquer, não me refiro a carro zero, sobre ele eu vou falar já já. Quando você compra um carro usado, você fala para o rapaz assim, ó, meu amigo, esse carro tem garantia, o que ele vai dizer para você? 90 dias, motor e câmbio. Estou errado? Não é assim que ele interage com você? Ah, tem garantia assim de 90 dias para motor e câmbio. Presta atenção onde ele quer chegar. O prazo de 90 dias é um prazo que ele é obrigado a fornecer. Então, na verdade, ele não te dá nada. Ele simplesmente cumpre a legislação. E você acha que está saindo dali bem atendido com um fornecedor de serviço ou de produto que é preocupado com o seu consumidor. E não é essa a verdade, tá? Sobre essa restrição de motor e câmbio, já já eu dialogo com vocês. Mas por hora, pensemos no prazo de garantia contratual. Vamos entender o que é isso, para depois a gente avançar. Professor Maia, o que é um prazo de garantia contratual? Vamos lá. Em primeiro lugar, nenhum fornecedor, nenhum tipo de fornecedor é obrigado a dar garantia de produto ou de serviço que põe em circulação, vírgula, a não ser os prazos legais. Em outras palavras, a gente sabe que há algumas concessionárias de veículos, algumas marcas, algumas montadoras, que com a finalidade de ingressar no mercado, de se manter no mercado ou de retornar ao mercado, conferem aos seus consumidores, em determinadas campanhas de consumo, algumas garantias que são, vamos dizer assim, não comuns. Como, por exemplo, há uma montadora em que você compra um veículo e eles te conferem um prazo de 6 anos. 6 anos de garantia. Então a empresa está saindo de lá de um outro país, está saindo de um outro continente, quer se estabelecer aqui no Brasil, ingressa no mercado de consumo brasileiro, na condição de fornecedor de um produto durável, leia-se o carro, e para atingir uma massa de consumo com um produto que talvez seja duvidoso, que ninguém conhece muito bem, confere aos seus produtos um prazo de garantia exagerado, incomum. Com qual ideia? A ideia que ele tenta transmitir é a seguinte: caro consumidor, o meu produto é tão bom, ele é tão seguro, ele é tão importante para você, consumidor, que eu vou lhe dar um prazo de 6 anos de garantia, de 5 anos de garantia. Isso para você, consumidor, enxergar que eu tenho condições de te dar um produto bom, tanto que asseguro que ele vai funcionar em sua mão perfeitamente e sob minha supervisão, sob minha garantia, durante o prazo de 5, 6 anos. Essa é a ideia que ele tenta transmitir. Não achem você, consumidor, que a finalidade deles é ser bonzinho. Ele não tem espaço no mercado, ele precisa entrar no mercado, ele precisa ter um diferencial. Então ele faz o quê? Joga uma garantia alta. Pois bem, por que isso importa para nós? Importa para nós em que sentido? O prazo de garantia contratual, estou falando pausadamente, que é para você anotar, os prazos de garantia contratual, que são aqueles que o fornecedor, por mera liberalidade, te concede, na condição de consumidor, deverão ser somados aos prazos de garantia legal. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples para você entender. Eu, uma certa ocasião, ganhei uma cafeteira de presente de casamento e depois de 1 ano e 1 mês, mais ou menos, em que este produto, que é uma cafeteira, apresentou um problema, eu tive que me deparar com a seguinte situação. Acordei cedo, fui fazer o meu café, coloquei a cafeteira na tomada, após colocar a água e o pó, e nada acontecia.
Chacoalhei a cafeteira, nada acontecia. Peguei o martelo, dei uma batidinha, nada acontecia. Liguei em outra tomada para ver se o problema não estava na tomada, nada acontecia. Isso é um vício ou é um defeito? Ah, é um vício, sem dúvida nenhuma, é um vício. É um vício que é aparente ou de fácil constatação? Nenhum, nem outro. Ele era oculto, porque ele apareceu naquele momento. Quanto tempo eu tenho para reclamar? Eu tenho que me deslocar até uma assistência técnica para verificar se o produto pode ou não pode ser reparado. Pois bem, o que eu fiz? Fui até o meu controle, o meu arquivo, peguei o termo de garantia, que já adianto para vocês, hein? A garantia contratual obrigatoriamente deverá constar de documento escrito. O sujeito não pode falar, leva aí, tem 30 dias de garantia. Cadê o documento? Escreve isso aqui. Tem 2 anos? Bota no papel. Senão não leva. Simples assim. Fui constatar no termo de garantia, junto com a minha nota fiscal de aquisição do produto, quando ele havia saído da loja, em que deixamos a nossa lista de casamento, e constatei que o produto havia tido seu prazo de garantia contratual superado no mês anterior. Então, como eu disse para vocês, o produto tinha lá 13 meses de vida, vamos dizer assim. E no 13º mês, ele apresentou um problema. Peguei o manual, o termo de garantia e constatei lá que estava escrito assim, ó, este produto tem garantia de 1 ano. Ótimo. 1 ano. 1 ano significa 12 meses, concordam com isso ou não? Pois bem, peguei esse produto e fui até a assistência técnica. Quando eu cheguei à assistência técnica, me deparei lá com uma senhora, não muito solícita, não muito educada, e disse, bom dia. E ela faltou dizer bom dia na sua opinião. Eu falei, eu queria colocar a minha cafeteira para reparo. Ela falou, o que ela tem? Eu falei, ela não tem nada, ela não funciona, ela está com problema. Mas que tipo de problema? Eu falei, se eu soubesse eu mesmo arrumava, eu não sou técnica é a senhora vai ter que fazer aí uma análise e me dizer qual é o problema. Ah, mas a gente cobra orçamento. Eu falei, não pode. Não faz assim, não vamos começar a conversa de maneira deturpada. Faça o seguinte, a senhora faz o check-up no meu produto e depois a gente conversa. Não, mas sem pagar orçamento não tem jeito. Eu falei, meu anjo, eu não vou pagar orçamento por 2 motivos. Primeiro, porque não pode. Segundo, porque o meu produto está na garantia. Ela disse, me dá a nota fiscal e o termo. Entreguei a nota e o termo a ela. Ela olhou e falou, sinto muito, senhor, o senhor está errado. A sua garantia terminou ano passado. O senhor adquiriu o produto em setembro, nós estamos em outubro do ano seguinte, a garantia do seu produto acabou mês passado, em setembro. Sinto muito, vai ter que pagar. Eu falei, não vou pagar. Ela falou, vai pagar. Eu falei, não vou pagar. Não vou pagar porque a senhora está errada. Aliás, pega o seu Código de Defesa do Consumidor que eu vou lhe mostrar isso. Ela falou, o que o senhor quer dizer com isso? Eu falei, eu quero dizer que a senhora está errada e só há 2 formas de resolver isso. Por bem ou por mal. Qual a senhora escolhe? Ela disse, o que o senhor quer dizer? Eu falei, ou a senhora resolve isso na boa, ou eu vou ter que reclamar no próprio site da fabricante, vou ter que reclamar com quem, evidentemente, tem autonomia para reparar esse problema, e a senhora vai acabar tendo problemas. Ela falou, onde é que está isso? Eu falei, isso está lá, minha querida, no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Que o artigo 50 diz assim, ó, eu vou ler para vocês, tá? Você que está sem nenhum tipo de material para anotar, escute bem em alto e bom tom que vou ler. A garantia contratual, aquela que ele te fornece, é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Esse termo complementar, segundo a maior doutrina, é interpretado como somatória. Então, ao prazo de 90 dias legais, que a cafeteira já carrega consigo por ser um produto durável, deve ser somado àquele prazo de 12 meses que a fabricante havia concedido por livre e espontânea vontade. O que me leva à conclusão, e transmito a você, de que uma cafeteira que sai de fábrica com 12 meses de garantia por livre e espontânea vontade do fornecedor, por ser um bem durável, tem 12 meses mais 90 dias de garantia, por força do artigo 50. Se assustou agora, né? Quem que já não passou por uma situação dessa? Apresentou um problema no celular, foi lá na assistência técnica e pagou o reparo sem precisar. Então, o que você vai ter que se atentar? O prazo de garantia contratual deve ser somado ao prazo de garantia legal. Ponto. O que algumas fabricantes têm feito, o que alguns fornecedores têm feito atualmente, isso não é incomum de se encontrar hoje mais, antigamente sim, hoje em dia já é mais trivial,
Você pega o termo de garantia e está assim escrito. O prazo de garantia legal é complementar ao de garantia contratual. Portanto, este produto tem garantia de 1 ano, vírgula, sendo 90 dias de garantia legal e mais 9 meses de garantia contratual. Se assim estiver escrito, não há o que se discutir. Por uma razão óbvia. Há uma clareza na informação, o consumidor está sendo cientificado e, ao pé da letra, não lhe está sendo dado um prazo de 1 ano de garantia. E sim, o prazo de 9 meses. 9 meses mais os 90 dias de garantia, somam-se 1 ano e esse é o prazo do seu produto. O que é importante você guardar para a OAB? O prazo da garantia contratual é somado ao prazo de garantia legal. E aí você vai ter que se atentar a esses 2 detalhes para não errar, não vacilar nos concursos a que você for se submeter. Perfeito, meus queridos? Encerramos a nossa aula sobre garantia legal e contratual. Espero que vocês tenham compreendido o tema. Não deixem de continuar os estudos, porque o foco na aprovação depende muito da disciplina de vocês no que toca aos estudos. E não deixem de compartilhar nossas aulas com os seus colegas, a fim de que haja uma difusão dessa informação e todos consigam alcançar o que a gente espera, o sucesso profissional. Até a próxima aula!